Boa tarde, pessoal! Vanessa Canaião por aqui para mais uma live sobre bugios. Hoje a gente vai conversar com a Thalita Góes. Vou dar um minutinho para a galera entrar, para a gente começar e tentar adicionar aqui a Thalita no nosso chat. Thalita é uma convidada super especial, ela também faz parte do projeto Fauna Floripa e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre como o trabalho dela foi importante, não só para o projeto de reintrodução dos bugios, mas para outros projetos que estão por vir. Ela estudou a parte da vegetação, né, da ilha, mas ela vai saber contar melhor do que eu. Vamos ver se a gente consegue adicioná-la. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Quem tiver perguntas, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai tentando responder. Quem tiver comentários, fiquem bem à vontade. Vamos ver se dá certo. Às vezes o Instagram demora um pouquinho. Vamos lá. Falando aqui que a Thalita não pode participar. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la. Thalita, se você estiver me ouvindo, tenta aceitar o convite que eu estou te mandando. Porque está aparecendo aqui. Ah, agora acho que foi. Oi. Olá, tudo bom, querida? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. Sempre muito bom ter vocês do Fauna Floripa aqui conosco. Obrigada também pelo convite. É um prazer poder estar aqui, conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha! Thalita, as nossas lives são super curtinhas, elas costumam durar 30 minutinhos. Quando você vê, a gente já vai querer continuar conversando, porque é sempre muito legal essas interações, mas para tentar cumprir aqui com o nosso cronograma, eu vou começar te fazendo algumas perguntinhas e você fique bem à vontade para contar o que você quiser, né, de todo esse trabalho maravilhoso que você fez. Pode ser? Pode. Perfeito. Thalita, acho que a gente podia começar com você contando um pouquinho mais, né, de quem você é, qual o seu background e qual foi esse trabalho que você desenvolveu no Fauna Floripa. Tá certo, então. Bom, eu sou geógrafa, né? Recentemente, nesse ano, doutora em geografia e especialista nessa área da biogeografia, né? Porque é uma área que eu venho trabalhando desde a minha graduação na geografia, aonde eu trabalhei com meu TCC com transformação da cobertura vegetal de um parque urbano, né? Que é o Parque do Córrego Grande. Depois eu trabalhei no meu mestrado com ecologia da paisagem e corredores ecológicos, para no meu doutorado trabalhar com a vegetação remanescente de floresta primária aqui na ilha, né? Então, essa minha especialidade, assim, me colocou depois nessa condição aí de coordenadora fitogeográfica do projeto Fauna Floripa, né? E como é que começou assim, a minha entrada no Fauna Floripa, né? De fato, eu fiquei sabendo, né, que o professor Salatiel, junto com o Maurício Graip, eu tinha essa intenção de começar a desenvolver esses estudos, e fazia um ano que eu tinha começado o meu doutorado, e como eu estava trabalhando com esses remanescentes de floresta primária, um dos objetivos do estudo era justamente saber qual era a fauna dos remanescentes primários, para a gente ter essa noção do que tem de diferente no que é primário e no que é secundário, né? Se existiam, de fato, espécies que são diferentes daquelas que são mais generalistas, costumeiras da gente ver por aí, né? Então, no meu projeto, eu tinha uma câmera pessoal, trap, que eu ia estar deixando em cada remanescente a cada 3 meses e trocando. Quando eu soube do projeto Fauna Floripa, eu digo, nossa, vamos unir o útil ao agradável. Então, foi aonde eu me inseri nesse projeto, né? Indicando aí as áreas onde a gente tinha esses remanescentes de floresta primária, para poder colocar essas câmeras aí. E como a gente tinha uma quantidade maiores de câmeras, por consequência, as outras foram remanejadas também para a vegetação secundária.
Então, foi assim um casamento muito gostoso, assim, porque a gente conseguiu, então, fazer com que fosse mais suave essa questão do monitoramento que eu já tinha vontade de fazer, né, na floresta primária, e que gerou aí dados importantíssimos para a ilha como um todo no âmbito do projeto Fauna Floripa, né? Eu sou super suspeita para falar, porque eu sou muito apaixonada por esse projeto. Eu acho que tem tantas dimensões nele, né? Desde o estudo da vegetação até o levantamento de fauna e como tudo isso se integra. Quando eu vejo os mapas que vocês fazem, os levantamentos que vocês fazem, eu acho tudo tão incrível. Então é muito legal poder saber um pouquinho dessa história, né? De como você foi parar no Fauna Floripa, e de como foi esse casamento perfeito, assim, né? De que o Fauna Floripa tem, né, mais equipamentos e que isso pode te ajudar também. E você, com a sua expertise, né, pode trazer tanto conhecimento tão importante para esse trabalho do Fauna Floripa. Então eu não sabia muito da sua trajetória e estou bem feliz de descobrir aqui junto contigo. E aí me fala uma coisa, assim, para quem está nos assistindo que não sabe qual é a diferença de mata primária para mata secundária, você pode explicar um pouquinho? Porque nem todo mundo que está aqui, né, e que vai nos assistir depois, é da área da biologia, então acho que seria legal a gente esclarecer. Perfeito. Para a gente entender um pouquinho disso, eu preciso fazer assim uma viagem no tempo, assim, no passado, né? Para a gente entender o que é o mosaico de vegetação que a gente tem na ilha de Santa Catarina, né? Uhum. Porque Florianópolis, mais especificamente a parte insular, a parte da ilha, há muitos lugares que a gente visita, a gente fica admirado com a vegetação e acha, nossa, é incrível. Por exemplo, um exemplo bem clássico que eu vejo é a Lagoinha do Leste, por exemplo, né? Que as pessoas vão lá e nossa, é uma natureza intocada, é uma natureza preservadíssima. E isso é uma grande mentira, né? Uhum. A ilha, até a década de 70 do século XX, ela tinha perdido 80% da sua cobertura vegetal, 79, pouco, né? Vamos arredondar aí para 80. Então, 80% da vegetação, ela foi desmatada, sobretudo para o processo agrícola. Então, Florianópolis teve uma questão muito forte aí com a agricultura, até porque a gente tinha mais de 300 engenhos de farinha, de cachaça, então tudo isso demanda recurso da floresta, né? Não só para a extração da lenha, como também para abrir espaço para o plantio e para o próprio gado também, né? Então a gente ficou com 20% de floresta só que não tinha sido com esse desmatamento raso, né? Retirado por inteiro. Só que mesmo assim, desses 20%, o que acontece? Houve uma extração ainda assim, só que foi seletiva, que selecionou as madeiras de valor econômico, né? Que eram aquelas madeiras que a gente chama de madeira nobre. Sim. Canela, peroba, cedro, né? Mas essas madeiras de valor econômico, elas também eram e são de valor ecológico, né? Muito importante, porque fazem parte de um grupo ecológico que a gente chama de florestas maduras, né? Porque são as árvores que lá no interior da floresta, elas demoram muitos e muitos anos para crescer. Então, elas vão estar atingindo a maturidade com mais de 100 anos. Então, quando a gente encontra árvores desse tipo de grupo climático, que a gente chama de maduro, numa floresta, num fragmento desse, é onde a gente está classificando isso como primária. Então, diferente do que é a maioria da ilha, que a gente vê as espécies mais comuns, como garapuvu, imbaúba, pau-jacaré, jacatirão, uma infinidade aí de árvores que são mais comuns, que são de secundária, nesses fragmentos remanescentes primários, a gente encontra espécies, sobretudo a canela preta, que foi a espécie que eu usei como bioindicadora, porque ela tem um crescimento muito lento. Então, onde a gente encontra ela na floresta, significa que ela não é uma regeneração. Para ela estar adulta ali, ela é uma árvore que nunca foi retirada. Então, que ela tem aí no mínimo 100 anos. E essas que eu mapeei, que eu encontrei, elas têm aí aproximadamente, tranquilamente, mais de 300 anos de idade. Uau! Então, elas viram a fundação de desterro, né? Elas estavam ali vendo todo esse processo de ocupação e se mantiveram ali.
Então, são esses lugares onde a gente tem essas árvores de crescimento muito demorado, né? Porque a floresta, no geral, da ilha, esses 80%, embora a gente veja hoje esteja muito bonito, são florestas que têm pouco mais de 50 anos. Uhum. Então, é uma regeneração bem recente. E aí, o que é primário, mesmo tendo um desmatamento seletivo ali, né? Porque é importante dizer que não existe, no mundo inteiro, não existe a chamada mata primária como é concebido pelas pessoas do tipo intocável, né? Até porque a gente tem aí os indígenas, os povos originários que há muito tempo fazem manejo da floresta, né? Então sempre houve algum manejo nessa floresta, alguma extração de forma mais seletiva. Mas quando a gente encontra um grupo de árvores que são dessa categoria aí, ecológica, aonde elas são maduras, que elas levam mais de 100 anos para atingir a maturidade, elas têm troncos de diâmetro, né, que seria a largura ali, muito grossa, com bastante altura, então é certo de que elas são ali já centenárias ali há muito tempo, e elas têm essa diferença porque elas aumentam essa heterogeneidade de espécies, né, arbóreas que a gente tem na ilha. Aumenta esse leque de diversidade, né? Então, isso aí seria, assim, explicando brevemente o que seria, o que a gente considera primária. Muito legal. E você lembra de cabeça, assim, quais os lugares da ilha que tem mais matas primárias? Tem exatamente nos lugares onde foi pensado para colocar os bugios, né? Que eu acho que isso tem um pouco dessa importância desse trabalho, né? Porque conhecer aonde a gente tem essas árvores com maior diversidade, né? Faz com que os bugios eles vão ter aí maior possibilidade de alimento sem ter tanto conflito, né? A gente sabe que não vai ter tanto conflito nesse sentido com os outros primatas, mas diminui mais ainda o fato de ter essa diversidade maior de espécies, né? Que são onde tem essas florestas primárias, que é um núcleo no maciço norte da ilha, onde a gente pega a Revis de Meiembipe, e um núcleo maior no maciço sul da ilha, que é onde a gente tem aí o Monumento Natural da Lagoa do Peri. E é importante dizer que esses dois lugares, além de terem remanescentes de floresta primária, eles são as áreas mais contínuas que a gente tem, sem interrupção na paisagem, né? Para que tenha esse espaço longo para eles se locomoverem, né? No Maciço Sul, por exemplo, a única descontinuidade que tem é com a estrada do Sertão do Ribeirão. E mesmo assim, por ter uma estrada, apesar de que agora está tendo um ajotamento lá, mas mesmo assim é uma estrada que tem uma característica mais roots, digamos assim, né? Sim. Então, não tem ainda uma movimentação tão grande que não seria um empecilho para a travessia desses animais, né? Um pouquinho diferente no norte da ilha, que para chegar na parte mais setentrional, lá na ponta do Rapa, tem uma descontinuidade entre a Vargem Grande e a Cachoeira do Bom Jesus. Sim. E daí entra outra questão aí que depois a gente provavelmente vai estar pensando que é de infraestrutura viária aí para essas passafaunas aí que são importantes também a gente sempre está pensando. Com certeza. E a gente até, apesar de hoje isso não ser uma preocupação imediata, né? Porque as solturas são de pequenos grupos em áreas realmente distantes, né? Dessas áreas mais urbanas. A gente já inseriu alguns passafaunas, né? Algumas pontes para primatas dentro dos viveiros de reabilitação, justamente para os bugios já entenderem que aquilo é algo que eles podem utilizar, né? Para que no futuro, caso seja necessário colocar isso, né? Na natureza para ajudar aí nesse corredor, que não seja uma novidade, que não demore tanto para eles passarem a usar. E, consequentemente, outras espécies também, né, vão poder usufruir dessa estrutura. Então, de imediato, acho que não vai ser um grande problema, mas a intenção é que a gente tenha, né, uma população, várias famílias aí com pouco tempo e que eles possam, então, usufruir disso. E aí, já pegando essa sua fala, né, você já introduziu aí a questão dos bugios.
e um pouco da importância do que você fez para esse projeto, né? Você pode contar um pouquinho de qual é a sua ligação com o projeto dos bugios, do que você produziu, né? De como isso auxiliou a gente, inclusive, na escolha, né? Dessas duas áreas, enfim, contar um pouquinho da relação do seu trabalho com o projeto de reintrodução dos bugios. O meu projeto, eu creio que a importância e que tenha contribuído para esse projeto foi justamente esse mapeamento da vegetação, né? E esse conhecimento que eu tenho aí de longo tempo já de andanças pela floresta, né? Porque, veja, só para a tese, no que diz respeito a monitoramento de vegetação, para poder estar entrando, né? Porque tem que passar pela mata secundária até alcançar a floresta primária, e isso envolve abrir picadas, né? Porque não existem caminhos prontos, justamente por isso que elas sobreviveram, inclusive pela dificuldade de acesso. Então, foram 300 quilômetros de caminhada pela ilha para fazer esse estudo, né? Só para vegetação. Depois, para poder as armadilhas fotográficas, eu contabilizo aí que tenha sido mais uns 100 quilômetros, né? Entre ir colocar a armadilha fotográfica, fazer o monitoramento trocando os cartões, depois a retirada, né? Então, foi andança pra caramba aí, né? E esse resultado, então, isso, bom, para o fauna foi excelente também, porque como eu já estava no meio do caminho da minha tese, então, para chegar nesses remanescentes, já haviam as picadas, já estava mais fácil agora o acesso, né? Então, não teve essa dificuldade para chegar até esses locais, né? Que antes seriam mais complicados. Então, esse mapa que acabou gerando da minha tese, com esses remanescentes de floresta e identificando quais eram as espécies arbóreas que são encontradas nesses remanescentes, além da canela preta, que é a bioindicadora, eu acho que foi assim importantíssimo para poder ter essa definição aí de lugares aí favoráveis para a soltura da espécie, né? Com certeza. A gente se baseou totalmente nos seus mapas para decidir, né? A princípio, nós estávamos pensando em uma só localidade, e aí, por questões de logística, né, de como seria o nosso tempo de disponibilidade dos animais e tudo mais, optamos por fazer em duas áreas, né, e foram totalmente baseadas no seu projeto. Então, assim, ele foi fundamental realmente para a escolha das áreas de soltura dos bugios, e que vai ser uma aqui, né, no norte da ilha e outra no sul da ilha, por conta dessas características que você já trouxe. E aí eu fiquei curiosa, assim, porque são muitas andanças, né, deve ter sido uma experiência, assim, muito rica para você. Você consegue lembrar de alguma experiência que você teve numa dessas andanças, ou alguma coisa que você viu nas armadilhas fotográficas que para você foi, assim, totalmente inesperado, que foi uma surpresa, que foi algo positivo? Ou negativo, né? Pode ter sido surpreendente também, de você não imaginar que, enfim, ocorresse alguma coisa negativa naquele lugar e você descobrir isso. Tá. Assim, tem coisas que são interessantes. Eu quero contar uma experiência que eu tive também, que era o seguinte: eu queria, né? Acabou não dando certo, eu vou já dizer por quê. Queria fazer, através das armadilhas fotográficas, também a questão da frugivoria no topo das árvores. E então, consegui um colega escalador que subiu na árvore, instalou para mim a câmera, tal, ficou lá durante 3 meses. Quando eu fui tirar, era só folha se movimentando. E a bateria foi assim em 3 dias, tamanha a movimentação que era de folhas. Então, assim, foi um trabalho que, né, acabou não indo para frente por causa desse problema que a gente tem com a movimentação das folhas, de deixar esse tipo de câmera lá em cima, nas árvores, mas que nesse pouquinho tempo que ficou lá, a coisa que mais pegou foi um bando de sagui. Ou seja, daí me deu aquela dor no coração, que foi assim, puxa vida, nesse remanescente primário aqui, tão protegidinho, esses danadinhos chegam aqui também, né? E a gente tem essa preocupação muito grande com a avifauna também, né? Porque a gente sabe que eles são predadores não só dos ovos, como também dos filhotinhos, né? Então, assim, foi uma experiência assim, que me deixou tipo, puxa vida, que naba, né? Falando bem, uma naba.
E é um problema gigante aqui na ilha, né? O sagui, como uma espécie exótica invasora, ainda mais, nem sabia, né, desse dado, mas numa área, né, de remanescente de vegetação primária, é realmente mais problemático do que a gente imagina vendo ele aqui nas zonas urbanas, né? Exato. Mas também tiveram os registros super legais, né? Como da lontra em ambiente florestal, né? Que foi muito legal ver isso, né? As pacas, né? Que também não são visivelmente fáceis, né? Então foram relatos muito legais, mas eu acho que o suprassumo foi conseguir registrar, depois de muitos anos sem avistamento, o macuco, daí falando de ave. Também. Então, assim, o macuco, que era uma espécie que tinha sido dada como extinta, porque não tinha mais nenhum registro visual dele, né? E de repente aí foi no iniciozinho do projeto, já nos primeiros meses, apareceu o macuco. E ele foi tão danado que ele apareceu essa vez e depois não deu mais sinal de vida, né? Mas estava lá, então ele já deu de início esse presente pra gente no início do projeto. Deve ter sido muito especial, né? Tá todo mundo junto e redescobrir, né, essa espécie que a gente pensava que estava extinta, né? Eu lembro quando eu fiquei sabendo desse relato, eu já fiquei muito feliz, então eu fico imaginando vocês ali passando, né, observando as câmeras e descobrindo isso. Deve ter sido muito bacana. Numa mata boa, né, protegida, uma mata com essa característica primária, que é importante dizer. Então, a importância de existir ainda esses remanescentes de floresta primária, né? Que assim, eu vou falar rapidamente de números, assim, né? Que Florianópolis hoje tem 51,6% de floresta ombrófila densa, né? De mata atlântica florestal. Desse percentual, a gente tem aí só 0,3% de floresta primária. Então é pouquíssimo. Só que mesmo esse pouquíssimo, quando a gente transforma aí nos hectares, são 73 hectares. E 73 hectares, querendo ou não querendo, equivale a mais ou menos 4 parques ecológicos do Córrego Grande. Então, é uma área expressiva, apesar de tudo, né? Poderia ser maior? Poderia, né? Não é, mas tem aí a sua expressão, e por ter essa diversidade arbórea que não ocorre no restante da ilha, né? Que é importante, então, que a gente tenha essas matrizes aí preservadas e que o bugio agora, né, vai contribuir muito para aumentar essas áreas pelo fato, né, da frugivoria, já que a maioria das espécies de floresta primárias são zoocóricas e a gente não tem de animais, de mamíferos mesmo, são poucos, né? E essa função acabou ficando muito mais para as aves, que também agora que começaram a regressar para a ilha, né? Um registro do quesito ave, assim, que não foi por armadilha fotográfica, mas que foi um registro de campo mesmo, durante os meus campos de vegetação, foi o surucuá, que era uma espécie também que já há muito tempo não se via na ilha, que agora está sendo visto com frequência, e o surucuá come essas bagas grandes, como é a da canela preta, por exemplo, né? Então é muito bacana isso. Que incrível! Tem uma pergunta aqui de um seguidor nosso que ele está querendo saber quais espécies nativas, né, de vegetação poderiam ser reproduzidas em viveiros para serem introduzidas nas unidades de conservação, levando em consideração, né, a soltura dos bugios. Você teria alguma indicação? Você sabe de algum projeto ou de alguém que esteja trabalhando, né, com viveiro de mudas, pensando nisso? Ou não existe uma estratégia muito planejada para regeneração e os bugios vão ser aí os grandes plantadores de novas árvores? Sem dúvida, os bugios vão ser os mais eficientes, né? Mas no Monumento da Lagoa do Peri há um viveiro, um bom viveiro lá de espécies nativas da Mata Atlântica. Então, diferente de alguns outros viveiros que também trabalham com algumas ornamentais, exóticas, o viveiro da Lagoa do Peri, ele é específico só para espécies da Mata Atlântica aqui. E assim, tem produção, ou pelo menos a tentativa de produção de algumas mudas
de floresta primária. Só que o que que ocorre? Vou dar o exemplo assim da canela preta mesmo, porque é uma espécie que é mais difícil, assim. Então, como são espécies quimáxicas, elas vêm aí depois de que toda a floresta já desenvolveu, já fez ali uma boa cobertura de serrapilheira, de humus, tem um bom sombreamento, então elas precisam de sombra para se desenvolver, precisa de uma certa umidade do ar, do solo. Então, são espécies que, mesmo em viveiro, não conseguem ter a condição adequada para se desenvolver. Sim. Então, lá na Lagoa do Peri, há uma tentativa também de estar em loco mesmo, tentar fazer a produção dessas mudas lá no meio da floresta para depois levar para o... Então, talvez essa seja uma alternativa legal para as espécies que são de mata madura, porque em viveiro geralmente é bem complicado. Não é impossível, mas é mais difícil. A sobrevivência delas é sempre bem menor. Puxa, que legal, legal saber que tem essas estratégias, né? Eu, por exemplo, não trabalho nessa área, né? Então, eu sempre penso em viveiros de mudas, né? E aí, com essa pergunta, achei bem interessante saber que estão fazendo isso. E o pessoal ali do parque, né? Da Lagoa do Peri, né? O pessoal da Floran é realmente muito engajado, né? E são grandes parceiros do projeto, tanto com a revisa aqui do Membip, quanto, né, na disponibilização da Lagoa do Peri como área de soltura e monitoramento dos bugios. Então, eu acho que vai ser um bom casamento aí essa parceria, né, tanto para os bugios quanto para a vegetação. Tem aqui uma outra pergunta. Além da canela preta, há outras espécies nativas ameaçadas que poderão ser dispersadas pelos bugios? Sim, a gente tem o sassafrás, a gente tem a almécega, a gente tem os óleos, né, pau-óleo, então a gente tem outros tipos de canela também, né, que um pouco menos crítica que a canela preta, mas que mesmo assim, né, e aí é diferente também porque tem uma questão, tem espécies que correm risco de extinção a nível estadual, né, mas quando a gente fala de nível municipal, vai para além dessas que estão em risco a nível estadual, né? Então, a gente daí realmente é que a gente não tem só a canela preta mesmo, a gente tem a canela preta, o cedro, o sassafrás, o óleo, as bicuívas e até a própria palmeira jussara, né? Que é uma espécie aí frutífera, super atrativa para essa fauna que vai ser aí bem importante também para estar aumentando essa população. Sim. Ai, que incrível! Olha, eu falei para você que o tempo passava rápido, eu tô aqui tendo uma aula contigo e já olhei o relógio e já vi que está acabando o nosso tempo. Mas antes da gente finalizar, por mim eu passaria muito tempo aqui conversando com você, porque está muito legal. Eu queria saber, assim, para você, né, que se dedicou tanto, né, que fez tantas horas de caminhada, de observação, de estudos, qual a importância de saber, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, que o projeto dos bugios, né, da reintrodução do bugio, está tão próximo de acontecer e que se tudo continuar dando certo, no início do ano que vem, teremos bugios nessas matas que você estudou? Olha, isso para mim, assim, é um sonho, assim, muito próximo de se realizar, porque eu chego a me arrepiar de pensar na possibilidade de estar caminhando no meio dessa floresta e começar a ouvir os rugidos deles, né? Isso aí é arrepiante, assim. E mais do que isso, essa sensação de que esses remanescentes de floresta, né, que são matrizes que resistem, que a gente ainda tem aí com espécies arbóreas, né, maduras, que estão correndo o risco de se extinguirem, por quê? Porque quando a gente começa a verificar num todo elas, a gente vê que elas aparentemente têm todas uma idade muito próxima, né? Então elas são aí ainda mais agora que a gente vive um processo de crise climática, onde a gente tem cada vez mais ciclones, então muitas dessas árvores que são antigas acabam caindo, né? Então é importante esses animais, como o bugio, para estarem ajudando a, antes que essas árvores desapareçam, garantir a perpetuidade delas, né? Então, para mim, a inclusão desses animais nessas florestas, ela vai ser importantíssima para a gente garantir
a regeneração da nossa floresta, a garantia da sobrevivência delas, né? Isso aí é importantíssimo, a gente tem que lembrar sempre realmente que vegetação e fauna andam sempre casadinhas, né? Uma depende da outra e no caso dos bugios, eles só vão fazer melhorar a qualidade da nossa vegetação. Ai, que ótimo. Thalita, queria te agradecer muito pela disponibilidade, pelo papo, pelo ensinamento. Queria que a gente tivesse muito mais tempo, porque eu acho que a gente tem muito que aprender com você e com certeza nossas conversas vão continuar. Queria te agradecer muito, né? Como eu disse, seu trabalho foi fundamental, né, na escolha das áreas de soltura. Muitas vezes as pessoas, quando ouvem falar em soltura, pensam que é só abrir o viveiro, né? Mas faz 4 anos que a gente está estudando, pensando, planejando. E um dos primeiros passos é isso, né? Existe ainda uma área viável, né, para reintroduzir essa espécie? E saber se, principalmente, qual a qualidade da vegetação, no caso dos bugios especialmente, né, que são herbívoros, é uma coisa, é o primeiro passo, né? Porque se não fosse seu trabalho, talvez nada disso tivesse acontecido e desenvolvido. E depois disso tem reabilitação, comportamento, parte sanitária, parte genética, mas o seu trabalho foi fundamental, né, para essa iniciativa. Te agradeço demais por estar sempre disponível, por, né, compartilhar os seus dados, por estar aqui conversando com a gente. Te espero aqui para ajudar a ver os bugios, a monitorar os bugios, né? E nos mostrar tanto essa mata que você estudou com eles, né, em vida livre, vai ser muito incrível. Mal vejo a hora de poder ver essa soltura deles. Estamos Pode contar. E eu queria também agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Dizer que se alguém entrou depois ou está assistindo depois que a gente postar no feed, tiver perguntas, pode deixar nos comentários, né? A gente manda para a Thalita, a gente tenta responder. Agradecer a Daisy também, que mandou beijos aí durante toda a live. E a todos que estão acompanhando a história aí de reintrodução dos bugios, principalmente aos nossos parceiros como a Thalita e o Fauna Floripa. Então, obrigada, gente. Em breve teremos mais uma live, vai ser muito especial. A gente vai falar sobre vacinação da febre amarela, então fiquem atentos que logo mais eu também vou postar o anúncio dessa live. Thalita, se você quiser dizer mais alguma coisa para finalizar esse papo tão gostoso que foi com você, fique à vontade. Só agradecer. Obrigada, Vanessa, pelo convite de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho, né? Que eu sou, assim, um pouco como o bugio e um pouco como muitas das faunas aqui da ilha, porque eu sou manezinha e eu me vejo, assim, que eu sou uma espécie então também. Então, eu me identifico com eles. Então, muito obrigada. Então, sempre que eu falo da ilha, sempre que eu falo de fauna, não só como profissional, mas como, assim, pelo amor por essa ilha mesmo, assim, por essa terrinha aí, que eu tanto quero ver aí preservada, conservada e cada vez melhorando aí em termos de biodiversidade e tudo que for possível, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada por quem assistiu também e conte sempre comigo. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo para você e um beijo para todo mundo que está assistindo. Gente, até a próxima.